paz do Senhor seja com todos vocês. Eu venho aqui para mais um vídeo. Primeiramente, antes de eu começar o assunto que eu quero falar aqui, tratar com vocês, eu quero pedir que vocês curtam esse vídeo, deixem um comentário aí o que vocês acham a respeito disso que eu vou falar aqui. E eu peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas, que os meus vídeos tá muito complicado, sabe? O YouTube não sei se ele não está entregando para as pessoas, e não sei se não está chegando nas pessoas, sabe? Eu preciso muito que vocês deixem um comentário aqui embaixo e curte esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância. Como vocês sabem, nós estamos nos últimos dias nessa terra, e a gente tem visto coisas que têm acontecido nos últimos dias, profecias bíblicas se cumprindo. A gente tem visto tantas coisas. E há quem diga que a palavra de Deus, que a Bíblia, é um livro como outro qualquer que foi escrito por mãos de homens. Então, eu quero falar aqui com vocês nesse vídeo. Eu vim comentar aqui a respeito da filha da pastora Helena Tanuri. Eu vi um vídeo dela em um podcast de um rapaz, de um influenciador. Esses influenciadores desse tempo, que só influenciam os jovens a coisas erradas. Eu vi um vídeo desta mulher, uma mulher de quase 30 anos, se comportando como um adolescente, como um adolescente de 13, 15 anos. E é um vídeo assim tão chocante, de tanta blasfêmia, de tanto deboche, de tanta zombaria com as coisas santas, com a palavra de Deus. É muito chocante. Como eu vi os cortes por aí, né, rolando por aí, eu acabei indo lá assistir o vídeo completo desse podcast desse rapaz. É um rapaz chamado Betuel. Ele tem um canal aqui no YouTube. E ele é um rapaz que se frustrou na igreja. Ele é um desviado. Ele tem um canal aqui no YouTube. E ele tem um quadro no canal dele que chama Desviados. E lá ele leva todas essas pessoas mais influenciadoras aí, mais conhecidas, né, do meio gospel. Ele leva essas pessoas lá para difamar os cristãos, difamar a palavra de Deus, debochar, fazer zombaria. É coisa terrível. Eu assisti o vídeo, eu fiquei tão em estado de choque que eu cheguei a chorar das coisas que eu vi e que eu ouvi nesse podcast. É um podcast de mais de 1 hora. Eu acabei assistindo tudo. Mas é uma coisa tão chocante e tão nojenta. É uma coisa assim terrível, sabe? E eu quero pegar algumas partes da fala dessa mulher, dessa filha da pastora. Eu quero dizer aqui que eu não tenho nada contra a pastora Helena Tanuri, que ela é uma serva de Deus, ela é uma bênção. E eu quero dizer também aqui que filho de crente, eu vi um pastor falando sobre isso, que filho de crente não é neto de Deus. E filho de crente não é crente. A salvação é individual e cada um prestará conta da sua alma no dia do juízo. Quando, após a gente partir dessa vida, que segue-se o juízo, cada um prestará conta dos seus atos. Não é porque a filha da pastora está desviada, que quer dizer que a pastora Helena não seja uma boa mãe, que não ensinou nos caminhos do Senhor. A menina nasceu e cresceu num berço evangélico. Ela teve o privilégio que nem todas as jovens têm de crescer em um berço evangélico. Eu gostaria muito de ter sido criada num berço evangélico. E ela teve esse privilégio de não dar valor. Eu vi tanto escárnio, tanto deboche com a mãe dela, com a família dela, onde eles começaram um podcast assim, sem paz do Senhor, já para começar o deboche. E ela começou falando da família dela, da mãe dela, que o pai dela tinha uma noiva, e o pai dela desistiu do noivado com essa pessoa para se envolver com a mãe dela, para casar com a mãe dela. Por aí eu já comecei a sentir tipo assim, para difamar a mãe dela. Comecei a notar as maldades nela, no começo da conversa dela com esse rapaz.
Esse é um rapaz de 23 anos, ela é uma mulher de quase 30 anos, e parecendo dois adolescentes com zombaria, com deboche com a palavra de Deus. Eu vi tanto escárnio e tanto deboche que eu fiquei horrorizada. E eu quero deixar algumas partes aqui do que ela fez. Eu vi assim, muita blasfêmia até contra o Espírito Santo, que a Bíblia diz que não tem perdão. Eu vou falar algumas coisas que eu assisti todo o podcast, eu vou deixar algumas partes aqui, alguns cortes aqui. Ela disse que não acredita em Deus. Ela não acredita na palavra de Deus porque foi escrita por mãos de homens. Mas ela acredita em horóscopo. Mas ela acredita em outras coisas. Mas na palavra de Deus, né, que foi escrita por mãos de homens e inspirada por Deus, ela não acredita. Ela não crê mais. Ela foi criada no berço evangélico. Mas ela teve todo o ensino da palavra de Deus, né, no mundo cristão, e ela acredita que Deus é uma energia criadora. Não acredito mais nesse Deus dogmático, sabe? E outra coisa também que ela diz no podcast, que eu não achei esses cortes por aí, eu não achei os cortes, mas eu anotei aqui para mim lembrar algumas coisas mais chocantes que ela disse. Por que eu iria para o inferno se eu faço o que o diabo gosta? Fica aí este questionamento. Primeiramente, ela irá e todos que irão para o inferno, isso é, e ela irá se ela não se arrepender, todos que irão para o inferno. Lá no inferno não é como o Zeca Pagodinho descreve não, que vai ter churrasco, vai ter mulher de biquíni, vai ter festa, vai ter... Essa geração descreve o inferno como se ele fosse um paraíso. E não é. O inferno é uma coisa terrível, no inferno será lançada toda a ira de Deus. Na passagem do rico e Lázaro, o Lázaro está lá no seio de Abraão, desfrutando das maravilhas de Deus, das coisas boas. Ele não teve uma vida boa, confortável na terra, mas ele foi para o céu. Já o rico teve uma vida regalada de riquezas e tudo mais, e ele está lá no inferno, num lugar de tormento, né? Como vocês sabem da história, da parábola do rico e Lázaro. E ele está lá naquele lugar de tormento, ele pede para o pai Abraão pedir para que venha alguém dentre os mortos para avisar os irmãos, para que não vá para aquele lugar de tormento. Mas o pai Abraão diz que existe um grande abismo entre um lado e outro, que ninguém passa de um lado para o outro. Nós já sabemos dessa história. Existe um lugar terrível. E essa geração pecaminosa, essa geração que está superando Sodoma e Gomorra, está ultrapassando Sodoma e Gomorra, acha que o inferno é um paraíso, onde vai ter churrasco, vai ter cervejada, vai ter festa o tempo todo. E eles estão totalmente enganados e equivocados, e pessoas de dentro da igreja, que foi criado num lar cristão, com essas ideias furadas aí, que vocês sabem, né? Foi tanto escárnio com a palavra de Deus. Eles usaram línguas estranhas, com deboche com línguas estranhas. Dizem que essas línguas estranhas que fala na Bíblia não são idiomas, que cada um falava em cada idioma que as pessoas entendiam, né? No idioma que a pessoa entendia. Se essas línguas estranhas que hoje falam na igreja é errado, eu não vou pagar para ver. Eu não vou debochar, eu não vou falar mal, porque eu não sou louca. Então, a gente não deve blasfemar contra o Espírito Santo, porque é o único pecado que não tem perdão. Eles debocharam do Espírito Santo, debocharam da palavra de Deus, debocharam da Santa Ceia. Ai, quem você passaria o rodo na igreja? Ai, foi tanto escárnio, tanta coisa horrorosa que eu fiquei totalmente assustada. Mas a palavra diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. E também a palavra de Deus diz que surgiriam anticristos. Eles estavam no nosso meio, mas eles não são do nossos. Eles foram tirados do nosso meio, eles não eram do nosso. Eu acredito que essa mulher, a filha da pastora, ela é uma espécie de anticristo. E esse rapaz também que criou esse podcast, esse quadro no canal dele, para blasfemar contra o Espírito Santo, para para escarnecer das coisas de Deus, das coisas santas.
Então, eu acredito que eles sejam anticristos. Eu conheço pessoas da minha época, que a gente estava junto na caminhada com Cristo, pessoas que nós fomos orar no monte, que a gente ia para o culto junto, terminava o culto, a gente ia confraternizar na casa um do outro. Hoje, essas pessoas estão desviadas, mas elas estão desviadas e foi seguir a vida delas. A gente não vê elas gravando vídeo na internet para difamar a igreja, para debochar, para escarnecer. Esses eu acredito que voltam. Eu acredito que eles vão voltar para a presença de Deus. Esses blasfemadores, esses escarnecedores, eu não tenho muita fé com eles, sinceramente. Pode ser que, como eles são de família cristã, pode ser que a mãe esteja lá, que eu sinto muita pena dessa mãe, porque ela não merece isso, que ela é uma serva de Deus, ela não merece. Ela deve estar com o joelho calejado de orar por essa filha, e eu tenho certeza que ela não concorda. Ela não concorda porque ela falou que essa menina começou a mudar o seu... Ela já tinha umas atitudes assim, meio... que gostava de umas coisas assim, meio colorida, meio assim, diferente. E ela começou a mudar quando ela entrou na universidade. Por aí a gente já sabe, né? A gente já sabe, entrou na universidade, já sabemos no que vai dar. Se a pessoa for uma pessoa fraca, já sabemos no que vai dar, né? E depois que ela entrou na universidade, desandou tudo. Aí ela saiu de casa, foi procurar o caminho dela. Entrou na universidade, começou a fazer escolhas completamente diferentes daquelas que eu e o pai dela ensinamos a ela. Isso provocou uma ruptura, né? Ela não quis viver mais com a gente debaixo da mesma casa, porque se vivemos dentro da mesma casa, tem regras a ser seguidas. E chegou no momento ali que ela já tinha mais de 24 anos, ela já tinha mais de 24 anos, ela falou assim, não, eu quero morar sozinha, eu quero morar com os meus amigos, eu quero ter uma experiência fora de casa. Pra gente foi muito difícil. Ver a Clara saindo de casa, não porque ia construir a própria família, mas porque queria viver as experiências, as escolhas dela. Foi dolorido, foi difícil. Então, nós sabemos que não é culpa dessa mãe, a culpa não é dela. Filhos, depois dos 18 anos, depois que fica de maior, a gente tem um controle só enquanto está debaixo do nosso cuidado. Mas depois que eles já estão maior de idade, a gente já foi adolescente, já sabe. E a gente sabe como que é. E depois que eles estão maiores de idade, a gente não tem mais controle. A gente não tem mais controle. Então a culpa não é dessa mãe, a culpa é dessa filha que quis seguir o caminho oposto do evangelho, né? Até me solidarizo com essa mãe, porque ela com certeza ela está sofrendo de ver todas essas atitudes rebeldes dessa filha, né? Se comportando como um adolescente rebelde. Ela pegou a Bíblia, uma Bíblia que esse rapaz, ele usou para um clipe profano, para profanar a palavra de Deus. Ele usou essa Bíblia, jogou um líquido lá, alguma coisa vermelha parecendo sangue, a Bíblia toda rasgada. Ela foi e fez o símbolo da comunidade LGBT nessa Bíblia, com deboche, com escárnio. Fez o símbolo do pentagrama. E foi tanto escárnio, foi tanto deboche, que é muito triste a gente ver essa situação. Tá filmando? Vou fazer uma bandeira LGBT aqui, gente. É um ato profético, viu? Vamos tá aceitando em nome de Jesus os viados, gay, sapatão. Eu creio. Transsexual, travestis, transmasculinos, NB, não binárias, assexuais. Vai entrar todos no reino do céu, sim. Maconheiras. Gente, porque o que importa é o coração, tá bom? Não é a sexualidade. Faltou azul aqui, amiga. Vamos, todos. Eu quero é todos. Azul das trans. A Bíblia também é pra todos, não é só maquiagem. Isso é. No agora eu lacrei. A Bíblia não é a base agora da eu lacrei. Virgínia. Essa daqui eu vou ver. A bênção da pastora. Pentagrama, hein? Pronto. Amém. Então, Gente, amei. Obrigada pelo convite. Sodoma e Gomorra tá perdendo. Essa geração tá deixando Sodoma e Gomorra no chinelo. Só que eu vou falar uma coisa, se essa mulher não se arrepender, os açoites para ela, o pecado para ela e o juízo para ela será muito mais para um que não conhece a palavra de Deus. Que ela possa se arrepender enquanto é tempo. E eu duvido muito. Porque eu acredito que eles sejam um anticristo. Porque a Bíblia diz que antes do anticristo vir, se revelar, muitos anticristos iam surgir. Queira Deus, que Deus ouça as orações dessa mãe e que ela possa voltar para a presença de Deus enquanto há tempo. E de Deus, nós sabemos que de Deus não se zomba.
não se zomba. Ela pode fazer zombaria, ela pode brincar com a palavra de Deus, ela pode pintar e bordar. Mesmo que ela volte para a presença de Deus, Deus vai quebrar ela, vai trazer ela quebrada. Se for pelo amor da mãe dela, pelas orações da mãe dela, ela volta quebrada, mas volta. Mas Deus traz ela de volta para salvar ela. Se ela não se arrepender, será muito triste. Tanto para ela, principalmente para a mãe, né? Que a gente sabe o tanto que é triste a gente ver um filho assim, nessa situação e ainda arriscado de perder a salvação por causa de rebeldia e de afronta a Deus. Então é isso, igreja. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.